Culturas antigas que desapareceram. Misteriosamente, durante séculos, grandes civilizações surgiram, dominaram territórios, ergueram monumentos e desapareceram sem deixar rastros. Nenhuma guerra, nenhuma epidemia confirmada, nenhuma explicação concreta, apenas ruínas e o silêncio. Prepare-se para conhecer as culturas antigas que sumiram misteriosamente da história, e algumas delas podem estar mais vivas do que imaginamos. 1. Os nabateus, a civilização de pedra. Eles dominaram rotas comerciais e ergueram cidades monumentais como Petra, esculpida na rocha viva. Mas os nabateus desapareceram de forma abrupta no século II d.C. A cidade foi abandonada e até hoje não se sabe para onde foram. Alguns arqueólogos acreditam que eles simplesmente se integraram ao Império Romano. Outros dizem que desapareceram por uma maldição ou profecia esquecida. 2. Os Olmecas, os primeiros gigantes da Mesoamérica. Antes dos maias e astecas, existiu uma civilização enigmática, os Olmecas. Conhecidos pelas colossais cabeças de pedra, eles dominaram o sul do México há mais de 3.000 anos, sem deixar registros escritos completos, e com poucos vestígios de suas cidades, os Olmecas simplesmente sumiram da história. Como eles esculpiram pedras tão enormes sem ferramentas modernas? E o mais intrigante, para onde foram seus descendentes? 3. Os Anasazi, o povo que abandonou os penhascos. No sudoeste dos Prumewa, os Anasazi viviam em construções verticais impressionantes nas encostas dos cânions. Por volta do século XIII, todas as moradias foram abandonadas repentinamente. Teorias variam entre guerras internas, falta de água e até fenômenos sobrenaturais relatados por tribos nativas. O nome Anasazi, dado pelos navajos, significa antigos inimigos. Mas inimigos de quem? 4. O reino de Aksum, o Egito que não foi Egito. Poucos conhecem Aksum, mas esse reino africano rivalizou com Roma e Pérsia. Possuíam moedas, escrita própria e construções ciclópicas. Mas por volta do século VII, o reino desmoronou sem batalhas ou invasões registradas. Acredita-se que um objeto sagrado, talvez a própria Arca da Aliança, tenha sido levado para Aksum, e com ela, toda uma civilização desapareceu. 5. Os hititas, a superpotência esquecida. Localizados onde hoje é a Turquia, os hititas formaram um império rival do Egito. Tinham leis, exércitos, tratados internacionais, e de repente desapareceram no século XII a.C. Por séculos, ninguém sequer acreditava que eles tinham existido, até ruínas serem encontradas no século XX. Se podiam enfrentar o Egito, quem os destruiu completamente? 6. Os Mississippianos, a cidade perdida, de Cahokia. Antes de Columbus, uma mega-cidade existia onde hoje é o estado do Illinois. Cahokia tinha pirâmides, zonas comerciais e uma população maior que Londres na época. Por volta de 1300, a cidade foi completamente abandonada, sem sinais de violência, sem doenças visíveis, apenas silêncio e desaparecimento. Arqueólogos ainda encontram ossos com deformações estranhas, e ninguém sabe o porquê. 7. Os Khmer, o Império de Angkor. Angkor Wat é o maior templo religioso já construído, mas por trás dele existiu um império poderoso e avançado em engenharia hidráulica. Por volta de 1430, todo o império desmoronou. Mudanças climáticas, guerras ou algo mais. A selva engoliu as cidades como se quisesse apagar a existência de um povo inteiro. 8. Os Rapa Nui, mistério da Ilha de Páscoa. Moais gigantes, rostos de pedra voltados para dentro da ilha. Uma civilização isolada que desapareceu antes da chegada dos europeus.
Como moveram essas estátuas de toneladas? Por que destruíram sua própria floresta? E o mais intrigante, alguns nativos dizem que os Moais andavam sozinhos. 9. Os Tartessos, a Atlântida da Península Ibérica. Menções na Grécia Antiga falavam de Tartessos, uma civilização rica, com tecnologia naval e ouro em abundância. Localizada entre Espanha e Portugal, ela desapareceu dos registros, sem ruínas, sem cemitérios, sem mapas. Alguns acreditam que Tartessos era a verdadeira Atlântida, mencionada por Platão. 10. A cultura do Vale do Indo, mais antiga que Egito e Mesopotâmia, a civilização do Indo tinha cidades planejadas, banheiros com encanamento e nenhum sinal de exército. Por volta de 1900 a.C., tudo colapsou. As inscrições nunca foram decifradas e ninguém sabe quem eram, nem por que sumiram. Afinal, como uma civilização tão avançada desaparece sem deixar respostas? Estas culturas dominaram territórios, construíram maravilhas e influenciaram a humanidade, e mesmo assim sumiram como se nunca tivessem existido. Mas será que realmente desapareceram? Ou seus descendentes caminham entre nós, mantendo segredos que o tempo não conseguiu apagar? Inscreva-se no canal para mais histórias que a história não contou. Comenta, qual dessas culturas você acha que esconde o maior mistério de todos?